Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Alô, amigos, muito boa noite. Rádio Fraternidade de Uberlândia, falando diretamente da Universidade Federal de Uberlândia, para transmitirmos um evento relacionado com a religiosidade no processo da cura, promovido pelo Grupo de Saúde e Espiritismo desta universidade. E daqui a pouco nós teremos a reunião com a palestra do Dr. Arnaldo Moreira. Bom, é com muita alegria que a gente recebe de todos vocês para a segunda palestra organizada pelo Grupo Saúde e Espiritismo aqui da UFO, e hoje com o tema Religiosidade no Processo de Cura, vai ser ministrada pelo professor Dr. Arnaldo. E antes de começarmos, a Lucélia vai vir ler uma mensagem para a gente, para que possamos nos sintonizar e começar bem a palestra. Por favor, tia Lu. Então, do livro Agenda Cristã, psicografada por Francisco Cândido Xavier, através do espírito de André Luiz, a lição 26, que se intitula Se Você Deseja. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. E amando, iluminará sempre. É a Rádio Fraternidade, então, diretamente da Universidade Federal de Uberlândia. Para fazer a nossa prece inicial. Teremos agora a prece de abertura desta reunião, e que falará o Dr. Arnaldo Moreira daqui a pouco. Boa noite. Vamos então com o pensamento voltado ao plano mais alto. No Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós, sempre que a gente for iniciar alguma atividade, seja ela qual for, elevemos o pensamento ao plano mais alto, pedindo o amparo, o discernimento necessário. Então, nesse momento, completando aí esse semestre de estudos, de formação do grupo, de disposição, de bom ânimo, de boa vontade de todos os participantes, né? Roguemos ao plano mais alto que dê proteção para essa reunião de encerramento dessa nossa primeira etapa. Mestre amado Jesus, rogamos, Senhor, o amparo para que todos nós tenhamos sempre em mente a passagem que foi lida aqui, que mencionou que o amor sempre edifica e que nós coloquemos sempre o amor nas nossas ações, e rogamos também para que nesse encerramento façamos uma união de pensamentos em função do nosso amigo palestrante, Dr. Arnaldo, sempre pensando nesse processo, todos nós, nesse processo de aprendizado, nesse processo de união, e que cada um de nós, nas pequenas ações, estamos sempre fazendo o processo dos pescadores de almas, né, dos nossos relacionamentos, e que a proteção do plano mais alto possa nos amparar nessa nossa reunião de hoje, dando a intuição necessária para nosso amigo palestrante, Dr. Arnaldo, e que todos nós, pensamentos unidos, estejamos com alegria no coração, recebendo essa mensagem que ele vai trazer para nós. Em nome de Jesus,
temos certeza do amparo da espiritualidade amiga. Que assim seja. Graças a Deus. Agora, na sequência, nós teremos o palestrante Dr. Arnaldo Moreira abordando o tema religiosidade no processo. Bom, então convidamos agora o professor Dr. Arnaldo Moreira Silva para iniciar nossa palestra, pedindo desculpa pelo pequeno atraso, mas vamos começar então. Então, boa noite a todos, muita paz, que Jesus, o mestre incomparável de nossas vidas, o médico de nossas almas, nos proteja, nos fortaleça e permita que nós possamos estar sempre atentos com a nossa enorme responsabilidade de sermos na terra uma pequena semente do seu amor, sobretudo nestes momentos preciosos em que aguardamos a materialização na terra da terceira revelação de fato dos nossos corações, do nosso comportamento, de cidadãos já com um pezinho no mundo de regeneração. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Mas a terra era vã e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus era levado sobre as águas. Disse então o Senhor Deus: faça-se a luz. De acordo com as observações científicas da atualidade, esta ordem provavelmente foi dada há 13.750 bilhões de anos atrás, com uma margem de erro de 120 milhões de anos para mais ou para menos, deflagrando a expansão de uma quantidade incomensurável de energia que supostamente até então estaria concentrada num único ponto. 10 elevado à potência negativa de 32 segundos, numa temperatura de 10 a 27 graus centígrados, ou seja, o número 1 seguido de 27 zeros, pequenos segmentos bidimensionais desta energia, como se fossem cordas semelhantes, por exemplo, a de um instrumento musical unidas pelas pontas, vibrando em diferentes tons, materializaram partículas, algumas carregadas positivamente, outras negativamente, e dotadas de massa à custa de uma hipotética partícula denominada bóson de Higgs. Um pouquinho depois, 10 a menos 6 segundos, numa temperatura já um pouco mais amena, 10 elevada a 16, 1 seguido de 16 zeros graus Celsius. Essas partículas, algumas delas negativas, elétrons, outras meio positivas, 2/4 positivas, chamadas quarks, se uniram formando prótons e nêutrons. Mas ainda não haviam átomos e ainda não havia luz. Um pouco depois, com a temperatura um pouco mais amena, esses prótons e nêutrons, aglutinando-se, formaram os núcleos dos elementos químicos mais leves que nós conhecemos no universo. O hidrogênio, o hélio, o berílio, o lítio e o boro. Mas ainda não haviam átomos nem luz.
Com 3 minutos, praticamente todos os núcleos desses elementos já haviam sido formados. E 300 mil a 380 mil anos depois desse tempo zero, já com uma temperatura bem amena, de 10 mil graus centígrados, os elétrons são atraídos para esses núcleos, formam-se os primeiros átomos e a luz começa a brilhar. 1 milhão de anos depois, ou melhor, 1 bilhão de anos depois. Sob a ação da gravidade, a matéria começa a concentrar-se em determinados pontos do universo. E nós começamos a perceber as primeiras galáxias, as nebulosas dando origem às estrelas, numa quantidade que se conta no universo observável, de 170 bilhões de galáxias. Cada uma delas contendo de 10 bilhões, as menores, as anãs, a 100 trilhões de estrelas. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, ou seja, mais ou menos 8 bilhões de anos depois do tempo zero, vamos observar na periferia de uma destas galáxias de forma espiral, no centro de uma nebulosa, o nascimento de uma estrela de quinta grandeza, com um cortejo de 8 planetas, o terceiro dos quais, muito nosso conhecido. Rezam as tradições do mundo espiritual, nos informa Emmanuel, que este sistema estrelar estava sob a responsabilidade de uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, da qual um desses espíritos viria, num futuro ainda distante, ser conhecido entre nós com o nome de Jesus, responsável pelo processo evolutivo do terceiro planeta. Este planeta começa a resfriar-se. Milhões de anos depois, já se notava uma crosta mais sólida, uma atmosfera carregada de gases que talvez não conheçamos, mas que provavelmente tem amônia, vapor de água e chamuscada por incontáveis descargas elétricas. Fala-nos ainda Emmanuel que quando os elementos deste planeta nascente se acalmaram, Jesus reúne nas alturas os intérpretes do seu pensamento divino e uma nuvem de forças magnéticas, oriundas dos confins do universo, desce sobre o planeta, iniciando o processo da evolução da vida. Não sabemos exatamente como tudo aconteceu. Há inúmeras hipóteses, e talvez nem venhamos, do ponto de vista científico, a conhecer. Mas temos registros de que há 3 bilhões e 500 milhões de anos atrás já existiam nos oceanos primitivos da Terra alguns seres vivos, como, por exemplo, as chamadas algas azuis e depois rebatizadas como bactérias azuis, as cianobactérias, já capazes de produzir oxigênio a partir do aprisionamento do fóton da luz solar em uma ligação química, utilizando como substrato água e gás carbônico. A partir destes elementos vivos, a atmosfera se transforma. E nós vamos encontrar inúmeras outras criaturas unicelulares. E algumas agora já dotadas de núcleo, porque as cianobactérias e outras bactérias são anucleadas. São as chamadas procariontes, onde o material genético está distribuído no citoplasma.
Mas estas criaturas já eram dotadas de determinadas qualidades que nós reconhecemos como vida. Quais sejam? A capacidade de produzir energia, ou melhor, de transformar intimamente a energia num processo chamado metabólico, através da qual ela mantinha uma série de mecanismos capazes de manter a sua estabilidade interna. Para tanto, este sistema necessitava de fazer trocas com o sistema maior onde ele estava inserido. Era necessário captar determinadas substâncias que seriam ou utilizadas como substrato na fotossíntese, ou outras criaturas vivas incapazes de fotossintetizar precisariam introduzir moléculas orgânicas que, quebradas, iriam liberar energia para a sua máquina metabólica. Estes organismos eram capazes de se reproduzir, produzindo dois idênticos a si mesmos. E a coordenação de todo esse processo decorria da existência, e até hoje, de uma molécula longa de um ácido, de um polímero de um ácido que nós chamamos ácido nucleico. Ora o ribonucleico, ora o desoxirribonucleico. Onde estariam gravadas todas as experiências daquele ser vivo herdadas de seus ancestrais e que passariam aos descendentes. Periodicamente, esta fita de ácido nucleico sofria pequenas transformações. E estas transformações, ao longo do tempo, e esse tempo contam-se nos milhões de anos, produziriam pequenas diferenças entre aquelas bactérias, aqueles seres unicelulares primitivos, algumas dotando-os de maior capacidade de sobrevivência, outras dotando-os de menor capacidade de sobrevivência. E assim, a seleção natural de um ambiente que mudava sem cessar ia destruindo algumas e preservando outras espécies. O processo era lento. Até que, de repente, nós observamos alguns seres unicelulares dotados de um magnetismo mais positivo, outros de um magnetismo mais negativo. E estes se atraem, fundem-se e misturam o seu material genético, produzindo então uma variabilidade maior. E assim nasce na Terra, de acordo com André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, a reprodução sexuada. Deu tão certo que os seres que adotaram esse processo evolutivo aceleraram a sua caminhada evolutiva, enquanto que aqueles que permaneceram reproduzindo-se assexuadamente, apenas se dividindo, permaneceram quase que de forma não modificada até os dias atuais. Rapidamente, nós vamos observar agora alguns seres dotados de 2, 3, 4, 5, 6, centenas, milhares de células, os metazoários. A atmosfera do planeta, agora rica em oxigênio, começava a encher-se de vida, de plantas, de animais primitivos. Surgiriam depois dos peixes, os répteis, as aves, os mamíferos, e finalmente, nos últimos 200 mil anos, a espécie que agora ocupa este anfiteatro, o Homo sapiens. Se nós colocássemos a história da Terra num calendário de 12 meses, sendo que a Terra começou a sua vida na hora zero do dia 1º de janeiro, o homem teria nascido ou surgido na Terra no último minuto do dia 31 de dezembro. E o que aconteceu ao longo desta evolução? Todos os recursos foram movimentados
para que cada uma das células que constituem o nosso corpo físico, como das plantas e dos animais, continuassem a exercer as mesmas atividades daquele ser unicelular que surgiu no oceano primitivo da Terra bilhões de anos atrás. Ou seja, para que cada uma de nossas células permanecesse viva, tivesse qualidade de vida, ela deveria continuar a fazer trocas com seu meio ambiente. Todos os sistemas que se interrelacionam precisam fazer trocas, senão deixa de ser um sistema. Então, da mesma forma que as bactérias primitivas captavam do oceano primitivo a energia ou a molécula que liberaria esta energia e devolvia a esse oceano primitivo o produto do seu catabolismo, cada uma de nossas células deveria fazer a mesma coisa. Para tanto, cada uma de nossas células, seres humanos, animais e vegetais, está banhada por um pequeno oceano que nós chamamos de líquido intersticial. Só que esse líquido intersticial, evidentemente, não tem o volume das águas do oceano. Houve a necessidade de desenvolver um sistema que renovasse esse líquido intersticial. E a natureza, sabiamente, providenciou pequenos tubos da espessura de um fio de cabelo, daí chamado de capilares, para levar um líquido precioso que faria trocas com esse líquido intersticial, renovando-o, removendo desse líquido intersticial produtos indesejáveis do catabolismo celular, como, por exemplo, a ureia, a creatinina, e providenciando para esse líquido intersticial um novo suprimento de oxigênio, de glicose, de aminoácidos e de outras substâncias necessárias ao funcionamento da célula. A célula faz trocas com o líquido intersticial. E o líquido intersticial faz trocas com esse líquido precioso trafegando neste minúsculo tubo capilar. À medida que os seres se tornaram complexos, foi necessário o desenvolvimento de um sistema hidráulico para que neste tubo o fluxo daquele líquido que hoje chamamos sangue não cessasse. Surge então uma bomba, o coração, um sistema hidráulico constituído de artérias de diversos calibres, até as pequenininhas, as arteríolas que desaguam nos capilares, e depois retornando para a bomba, as pequenas veias que nós chamamos de vênulas, as maiores até as veias maiores que chegam ao coração. E haveria necessidade também de providenciar um sistema capaz de renovar aquele líquido precioso, o sangue. E assim, a circulação passa por um sistema de Foley que renova os gases localizados no sangue, o sistema respiratório. Na parede dos alvéolos, os capilares trocam com o ar atmosférico o oxigênio pelo gás carbônico. Havia necessidade também de se criar um sistema capaz de excretar os catabólitos. Desenvolveu-se o sistema urinário, os rins como verdadeiros filtros, bem como a necessidade de um sistema que trouxesse até a intimidade do sangue os nutrientes. Desenvolveu-se o sistema digestório. Este sistema quebra substâncias maiores até pedacinhos muito pequenos, aminoácidos, peptídeos, glicose, disacarídeos, pequenas moléculas de gordura que passam do intestino para o sangue para alimentar as células. Mas esses órgãos não poderiam ficar amontoados. A natureza criou, então, um arcabouço, constituído por ossos, o esqueleto. E cada parte do esqueleto acomoda algumas dessas vísceras para que elas fiquem organizadas. E esse esqueleto é articulado para que o ser consiga movimentar-se.
As articulações são dotadas de estruturas capazes de diminuir o atrito, cartilagens na ponta dos ossos. E os ossos são envolvidos por músculos com pontos fixos de ancoragem para movimentá-los. E para que nós nos tornemos separados do nosso meio ambiente, um outro órgão importante, o sistema tegumentar, constituído pela pele, pelas mucosas. E é através desse sistema tegumentar que nós entramos em contato com o nosso meio ambiente, onde se encontram as terminações nervosas que nos permitem sentir o calor, a textura, a consistência dos objetos. E também na periferia desse sistema tegumentar estão os órgãos do sentido mais nobres, como da visão, da audição. E no tegumento que envolve a boca, os corpúsculos gustativos. Naquele que envolve as narinas, aqueles capazes de perceber os odores. Através da pele, dos órgãos do sentido, nós fazemos trocas, impressões com o nosso meio ambiente. Mas tudo isso precisava de coordenação. E essa coordenação foi providenciada a partir de substâncias que cada uma destas células produz para estimular a si mesma e as suas vizinhas. E caindo na corrente sanguínea, estas substâncias podem estimular ou desestimular, conforme a necessidade de células de outros sistemas. Entretanto, a natureza criou um sistema mais especializado na produção e distribuição dessas substâncias, chamadas de hormônios, o sistema endócrino, dotado de algumas glândulas, como a principal delas, que coordena as demais, localizada na base do encéfalo, a hipófise, a tireoide, as suprarrenais, as glândulas produtoras dos hormônios sexuais, testículos e ovários, que também produzem as células dotadas da metade dos cromossomos da nossa espécie, que irão transmitir os nossos genes aos nossos descendentes, na perpetuação da sexualidade, da reprodução sexuada que garantiu o nosso desenvolvimento, o nosso progresso. As células do sangue contêm, algumas delas, detêm a propriedade de fixar o oxigênio ou o gás carbônico, as hemácias. Outras são capazes de fagocitar, isto é, englobar substâncias, partículas, que não são necessárias ou que são prejudiciais ao nosso organismo. São os leucócitos, como, por exemplo, os neutrófilos, os eosinófilos. E trafegando no sangue, nós temos algumas células pequenininhas, chamadas de linfócitos, que têm uma propriedade muito interessante. Cada linfócito tem na sua superfície uma molécula de proteína com uma configuração especial que é capaz, como se fosse um verdadeiro olho ou um tato específico, de apalpar e reconhecer todas as moléculas existentes no nosso organismo. Através do formato dessas moléculas, aquelas existentes na superfície dos linfócitos reconhecem. Essa é minha. E de repente, opa, essa eu não conheço. Se eu não conheço, não sei o que ela está fazendo aqui. E, portanto, essa molécula estranha, que pode ser uma bactéria, um vírus, alguma outra coisa, deve ser eliminada. Ela desencadeia, então, a partir da produção de determinadas substâncias que vão estimular outras células, um processo para neutralizar ou eliminar aquela substância. Esses linfócitos fazem parte de um sistema chamado sistema imunológico. Um sistema de vigilância. Um sistema que reconhece o que é o nosso, o que não é nosso. E que é capaz de eliminar ou de desencadear mecanismos neutralizadores do que é estranho, eliminando aquela ameaça do nosso organismo. É interessante notar
a inteligência da engenharia que arquitetou os seres vivos dotados de esqueleto. Se os ossos fossem sólidos, seriam muito pesados. Nós teríamos que ter uma estrutura muscular muito mais forte para sustentá-los e movimentá-los. Mas os ossos são ocos. Tem uma camada cortical mais densa e uma região que nós chamamos de medular, constituída por um osso trabecular cheio de espaços. O osso, então, é uma estrutura leve, mas extremamente resistente. E num sentido de economia, a natureza dotou esses espaços com a capacidade de fabricar as células do sangue. As hemácias, os neutrófilos, os linfócitos, as células produtoras das plaquetas, que são os megacariócitos, fundamentais para que o sangue, que normalmente é líquido, diante da ruptura de um vaso, se solidifique, impedindo a hemorragia. E coordenando tudo isso, um sistema que é um verdadeiro computador central, através do qual uma rede de fios se distende para todas as regiões do corpo. E nesta rede de fios, estímulos saem da periferia para serem processados no computador central. E ordens partem desse computador central e vão à periferia para produzir efeitos, alguns dos quais nós coordenamos, o movimento muscular, a fala, etc. Outros não. O movimento das nossas vísceras, os batimentos cardíacos, são coordenados automaticamente por esse computador. Esse computador é o encéfalo. E o sistema de fios, a medula espinhal e os nervos. Tudo isso funcionando integradamente. Para que cada uma de nossas células possam fazer trocas com o líquido intersticial, mantendo a sua vida e trabalhando coordenadamente, a fim de que o organismo, que é o conjunto disso tudo, viva e execute as suas funções. Estes sistemas estão adaptados a viver num meio ambiente mais ou menos estável, dentro de um limite de temperatura, dentro de um limite de pressão. Suportamos determinado limite de impacto. Convivemos com determinada constituição do ar atmosférico. Convivemos com micro-organismos que já existiam na Terra muito antes de nós e que às vezes necessitam do organismo de seres mais evoluídos para permanecer vivos. Dentre esses micro-organismos, bactérias, protozoários e alguns mais inferiores ainda ou menos complexos, como os vírus. Convivemos no nosso organismo com alguns seres pluricelulares, mas que podem nos parasitar. Os eumintos, por exemplo. E é interessante que esse ecossistema que conosco interage pode nos agredir. Basta que a constituição atmosférica se modifique muito além da nossa capacidade de adaptação. Que o impacto sobre o nosso corpo seja um pouco maior do que aquele que temos a condição de suportar. Ou que o nosso sistema imune dê uma cochiladinha e determinados vírus proliferem, ou bactérias, produzindo um fenômeno que nós chamamos de infecção. Ou então que na nossa constituição genética tenhamos algum defeito que nos torne mal adaptados para a sobrevivência neste meio ambiente. Ou então que vivamos num ambiente com baixa oferta de nutrientes,
ou com excesso de oferta de nutrientes, e nós não colocamos freio na nossa ingestão de alimentos. E às vezes, curiosamente, o próprio sistema imunológico, que nos deveria proteger, passa a nos agredir. Os linfócitos ou deixam de reconhecer os tecidos próprios, ou mesmo reconhecendo-os, desencadeia algum processo agressivo. E quando isso passa de um certo limite, nós adoecemos. O que vem a ser a saúde, então? A Organização Mundial de Saúde já definiu que é um completo bem-estar físico, psicológico e social. E nós acrescentamos físico, psicológico, social e espiritual. Mas do ponto de vista biológico, a saúde é um desequilíbrio neste processo de interação do homem, do animal, do organismo com o sistema onde ele vive. Se essa interação escapa dos parâmetros suportáveis, a célula sofre, o tecido sofre, o organismo sofre. O biológico percebe o sofrimento, o psicológico também. Entretanto, o organismo é dotado de mecanismos para trazer de volta o equilíbrio. Nós chamamos isso de homeostase. O equilíbrio do meio interno é a homeostase. Todas as vezes que escapamos da homeostase, há mecanismos capazes de nos conduzir à homeostase. Trazemos, portanto, nos nossos automatismos biológicos, o próprio processo da cura. Quando a agressão não é muito forte, a destruição não é muito extensa, e o tecido destruído é dotado de boa capacidade de regenerar-se, a cura se dá sem que se deixe nenhuma sequela, por um processo que nós chamamos de regeneração. Mas quando há um excesso de agressão, acima da capacidade de regeneração do tecido, ou o tecido é dotado de células que perderam a capacidade de se reproduzir, não há regeneração. Mas há uma produção de um tecido conjuntivo chamado cicatriz, a cura se dá por cicatrização. Portanto, nós trazemos em nós a capacidade de nos curarmos. E se a agressão não foi acima de um certo limite, sobrevivemos, sem cicatrizes ou com cicatrizes. É interessante notar que este processo nos animais menos evoluídos, menos complexos, como nas aves, nos répteis, se passa de uma forma quase que idêntica em todos os elementos da espécie, como se o processo fosse puramente automático. Mas quando chegamos em seres mais complexos, como por exemplo a criatura humana, nós vamos observar que cada indivíduo reage de uma forma diferente ao mesmo grau de agressão. Aí nós já vamos notar que existe um sistema que veio se desenvolvendo ao longo dessa jornada evolutiva, chamada psíquico, é o psiquismo que vai interferir neste processo. O psiquismo ainda pouco complexo das aves e dos répteis pouco interfere na sua vida. Mas o psiquismo extremamente complexo dos mamíferos, sobretudo dos mais evoluídos e da espécie humana, interferirá drasticamente no processo biológico, bem como no processo de lida com os estímulos adversos do meio ambiente. Assim, duas criaturas, aparentemente bem nutridas, sem nenhum problema genético, sem nenhum problema imunológico, reagem de forma diferente ao mesmo surto de gripe. Alguns morrem, outros sobrevivem tranquilamente. Depois de uma determinada experiência psicológica danosa, a sensação de perda irreparável, por exemplo, alguns indivíduos veem-se vítimas de doenças autoimunes. Artrite reumatoide, o lúpus eritematoso, muitas vezes
desencadeia-se diante de um trauma psicológico grave. Neoplasias malignas também. Quem estuda isso está perfeitamente familiarizado que o câncer surge muitas vezes depois de uma perda irreparável, de um processo de depressão, através do qual o sistema imune perde a capacidade ou os estímulos para reagir. Mas, graças também ao nosso psiquismo desenvolvido, começamos a entender a natureza, desvendamos os seus mistérios e desenvolvemos a arte de diagnosticar doenças e tentar curá-las. A medicina, que já começou nos primórdios da humanidade. Ainda na vida tribal, determinados elementos da tribo eram detentores de determinados conhecimentos que aliviavam a dor, raízes, folhas, ou determinados rituais mágicos, os xamãs, os pajés, que se tornaram depois, nas primeiras civilizações, os primeiros médicos. E nós hoje somos estudantes desta arte. E o que a medicina nos proporcionou? O que as ciências biológicas nos proporcionaram? Um enorme conhecimento dos mecanismos íntimos que levam à vida ou que produzem a doença ou o processo de cura. Hoje somos capazes de detectar que uma doença cardíaca, por exemplo, a miocardiopatia hipertrófica, é produzida em mais ou menos 35% dos casos pela mutação do gene que codifica a cadeia pesada da beta-mioglobina, da beta... me fugiu o termo, de uma das células, de uma das fibras contráteis do músculo, né, da beta-actina. E daí? O que nós podemos fazer para resolver a vida desse paciente? A engenharia genética nos promete que no futuro talvez consertemos os genes defeituosos, mas ainda não. Então, no campo das doenças genéticas, nós diagnosticamos, mas não curamos. E as doenças imunológicas? As deficiências imunológicas, as doenças autoimunes, nós já diagnosticamos todas elas. E o que fazemos? Muito pouca coisa. Nas doenças autoimunes, nós prescrevemos corticosteroides, imunossupressores, porque senão o indivíduo perecerá. Mas a sua vida será mantida com uma condição menos do que o ideal. Essas criaturas estarão sujeitas a doenças infecciosas. E nós não temos muito o que fazer na medicina alopática. E as doenças de natureza nutricional? A falta de comida não é problema médico, é problema socioeconômico, político. E o excesso de comida também não é problema médico. É problema de comportamento, de orientação nutricional. A medicina pouco pode fazer a não ser aconselhar. As doenças provocadas por agentes físicos, o que nós fazemos? Numa lesão causada por um trauma, choque elétrico, uma queimadura, tempo prolongado no frio, nós temos que tentar manter a vida daquele paciente para que o seu organismo se recupere. No máximo, a cirurgia para drenar um coágulo que de outra forma mataria o indivíduo por compressão cerebral, ou então posicionar melhor duas estruturas ósseas para que a consolidação, que é natural, venha a acontecer. E as agressões químicas? Fazemos uma lavagem gástrica, introduzimos um antídoto na corrente sanguínea e esperamos o organismo reagir. Mas nós resolvemos muita coisa nas doenças infectocontagiosas. Descobrimos
antibióticos, quimioterápicos, antimicrobianos, e com isso debelamos infecções. Mas as bactérias, os vírus, sofrem mutações que escapam a esses antibióticos, novos antibióticos são descobertos, são desenvolvidos, mas a pesquisa é tão cara e são vendidos de preço tão exacerbado que se tornam incapazes de resolver o problema das populações. E todos os infectologistas sabem que tratar uma infecção, mesmo com um antibiótico de ponta, de um indivíduo imunodeprimido, ou um indivíduo com uma depressão psicológica que não reage, é uma guerra perdida. Portanto, o antibiótico, o quimioterápico, ele dá uma mãozinha para o organismo, para que o organismo consiga melhor reagir contra o agente infeccioso ou contra o tumor. Portanto, prezados irmãos, sinto muito informar que a medicina atingiu uma evolução excelente do ponto de vista diagnóstico, mas estamos ainda engatinhando do ponto de vista terapêutico. Por quê? Porque, em primeiro lugar, enquanto nós formos espíritos ainda necessitados de encarnação no ambiente físico, nós continuaremos sujeitos à pressão atmosférica, aos agentes físicos que podem nos golpear, aos agentes químicos, aos agentes biológicos, e a tecnologia desenvolvida pelos laboratórios só nos dá uma mãozinha. Está faltando alguma coisa nessa nossa equação. Porque se nós formos raciocinar dessa forma, a vida seria um mecanismo automático, finito e nada mais aconteceria. Vamos voltar ao ponto zero. O que aconteceu a mais há 13 bilhões e meio de anos? Naquele momento, as vibrações das cordas daquela energia inicial não produziu apenas as partículas que nós detectamos com os nossos aparelhos, ou que recriamos com os aceleradores de partículas. Estas cordas vibraram em frequência que nós ainda não conhecemos, produzindo muitos universos paralelos. Cada estrela, cada planeta é constituída também de matéria que escapa à nossa observação. E os cientistas já perceberam isso. Apenas 5% do universo é constituído por átomos que nós reconhecemos. O restante é constituído pelo que eles chamam de matéria negra e energia negra, da qual nós não temos a menor ideia. Entretanto, nós sabemos, por informação espiritual, que nós vivemos ou interexistimos em muitos universos paralelos. Na mesma sequência evolutiva que gerou o nosso corpo orgânico, um outro corpo se formou. Esse outro corpo foi denominado por Allan Kardec de perispírito. E alguns pensadores orientais dizem que há vários desses corpos. Os iogues, os teósofos, chegam a dizer que são 7. O primeiro deles, o mais próximo da nossa realidade, eles denominam de corpo astral. Não sabemos se o perispírito é a denominação que Kardec usou para o corpo astral ou se seria o conjunto desses corpos. Isso não importa. Mas o corpo astral foi se desenvolvendo paralelamente ao corpo físico. E esse corpo astral também é constituído de partículas que formam células, tecidos, órgãos, sistemas. E André Luiz nos informa em Evolução em 2 Mundos que o corpo astral, ou corpo espiritual, como está dito ali,
tem os mesmos órgãos do corpo físico, com algumas modificações no sistema reprodutor e no sistema digestório, porque o mecanismo de reprodução dos espíritos não existe e o mecanismo de alimentação é diferente, mas no mais é muito parecido. Daí o título Evolução em Dois Mundos. A evolução se processou em dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. E esse corpo astral, ou esse perispírito, tem uma estabilidade maior do que a do corpo físico. Chegando o corpo físico no final de sua vida biológica, a vida deixa de existir, cessa, mas a vida permanece no corpo astral, que prossegue num outro universo paralelo ao nosso, integrado conosco, mas paralelo à sua existência. E é através desse corpo astral que o psiquismo continua a existir e a interagir com o seu meio ambiente. Mas como na nossa realidade espiritual ainda necessitamos imergir novamente na matéria, esse corpo astral vai dirigir a gênese de um novo corpo físico, formado pela união do óvulo com o espermatozoide. O patrimônio genético do óvulo e do espermatozoide dirigirá a organogênese do novo ser, mas sob a influência magnética do corpo astral. Esse corpo astral já começa a interferir na seleção do óvulo, na seleção do espermatozoide. Por um processo de sintonia, o patrimônio genético do pai e da mãe que melhor se sintonizem com as necessidades do reencarnante irão encontrar-se. E além disso, ainda contamos com a atuação dos técnicos em reencarnação das colônias espirituais que nos auxiliam na seleção do melhor patrimônio genético para cumprir a nossa meta evolutiva naquela encarnação. Portanto, este corpo astral já pode trazer defeitos, problemas que irão interferir no outro corpo físico, dotando-o de melhor capacidade de adaptação ao seu meio ambiente ou pior capacidade, às vezes trazendo para aquele corpo físico um defeito genético que ele trouxe de encarnações anteriores. E além disso, a comunicação entre esse corpo astral e esse corpo físico é uma comunicação que se dá através de um corpo intermediário, que nós chamamos de corpo vital. Os orientais chamam de duplo etérico, que sobrevive junto com o corpo físico. Morto o corpo físico, o duplo etérico, o corpo vital, se dissolve. Mas nele está acumulada a energia vital capaz de entreter aquela vida no tempo em que ela foi programada. Raramente nós conseguimos aumentar a carga dessa bateria. Alguns casos excepcionais, e um deles, sabemos, o do Chico Xavier, a energia foi esticada. Mas nós, às vezes, podemos encurtá-la. Às vezes, podemos descarregá-la com os nossos descuidos, com os nossos exageros, com os nossos desequilíbrios. Mas podemos atuar nesse corpo vital. Podemos recarregá-lo parcialmente, desinibir algumas vias congestionadas, utilizando recursos como, por exemplo, da acupuntura, recursos da homeopatia, da água fluidificada, do passe magnético. Entretanto, são atitudes apenas que fazem o efeito de um analgésico, passageiras. A cura do mal ainda não está resolvida. Porque quem coordena tudo isso é o psiquismo. E o psiquismo, também como um elemento vivo, precisa fazer trocas com seu meio ambiente. O psiquismo faz trocas com o corpo espiritual, com o duplo etérico, com o corpo físico, emitindo informações, recebendo informações.
E o psiquismo faz trocas também com o mundo psíquico, onde ele respira. E assim, sintoniza-se na vibração em que ele se agita. Vibrações, ora positivas, equilibrantes, vibrações, ora negativas, desequilibrantes. E governando esse universo psíquico existem leis. E estas leis já as sabemos intuitivamente. E como se não bastasse, estas leis foram trazidas verbalmente por escrito à humanidade por uma série de mestres no Oriente e no Ocidente, desde a mais remota antiguidade. Leis que são repetidas, repetidas e repetidas. Até que há 2000 anos, o próprio governador do planeta veio pessoalmente repeti-las, deixando gravado no seu evangelho a síntese de todas estas leis. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós temos a obrigação de nos amar. Não nos amando, nós nos desequilibramos. Não há pior doença do que a perda da autoestima. Ela é geradora de todos os nossos conflitos e males físicos e psicológicos. E por extensão, se nós realmente nos amamos, nós reconhecemos no nosso próximo, um alvo do nosso amor. Essa é a síntese da lei que rege o universo psíquico. Estas leis são inderrogáveis. Se nós permanecermos vibrando psicologicamente na contramão destas leis, sem a sintonia com estas leis, permaneceremos vítimas indefesas de todas as agressões, ainda que a medicina nos consiga trazer algum alívio, alguma proteção. Mas se começarmos a estar atentos a estas leis e vibrarmos em sintonia com elas, começaremos a produzir em nós o processo do equilíbrio, consequentemente o processo da cura, e numa medicina espiritual preventiva evitaremos novos desequilíbrios. Portanto, a homeostase, tanto do nosso sistema celular, quanto tissular, quanto orgânico, quanto do nosso próprio corpo espiritual, está sob o domínio, sobre a competência, a responsabilidade da nossa homeostase psíquica. Psicologicamente equilibrados, todos os nossos corpos estarão equilibrados. Psicologicamente desequilibrados, nós adoeceremos. E não há antibiótico que resolva. Levaremos nos desequilíbrios do nosso corpo espiritual as lesões para o próximo corpo físico. Portanto, prezados irmãos, o que vem a ser a religiosidade no processo de cura? O que é religiosidade? Os dicionários dizem que religião é uma crença em um ser sobrenatural ou em seres sobrenaturais que nos criaram e aos quais devemos obediência, temor e respeito. E que a religiosidade é a demonstração desse temor, desse respeito, muitas vezes através de rituais que fazem parte da nossa crença religiosa. Os dicionários estão equivocados. Religiosidade não é nada disso. Religiosidade é a sintonia
que nós devemos ter em relação às leis superiores que regem o universo. Não precisamos de rituais, não precisamos expressar nenhuma crença, mas se nós formos criaturas que nos amamos e amamos ao nosso próximo, com qualquer rótulo religioso ou até mesmo nos declarando materialistas, nós estamos inseridos no contexto da religiosidade, sintonizados com as leis que regem o universo e, portanto, em equilíbrio. A religiosidade, portanto, deve ser encarada como um exercício constante de equilíbrio psíquico em relação à lei do amor, a lei do perdão incondicional. Quem não perdoa está desequilibrado em relação às leis do universo, porque não perdoam ao outro e não perdoam a si mesmo. Quem reconhece o erro, mas fica preso num sentimento de culpa, também está desequilibrado, porque não se perdoou. O sentimento de culpa é não apenas o reconhecimento da falta, mas a falta do auto-perdão. Nós nos perdoarmos é o primeiro passo para reparar a responsabilidade do erro cometido. E reparando, nós cicatrizamos as feridas da nossa alma. Que, portanto, prezados irmãos espíritas, evangélicos, católicos, agnósticos, sejamos religiosos, amando-nos e amando o nosso próximo. E dessa forma nós gozaremos de plena saúde, ainda que dentro dos limites evidentemente estreitos do relacionamento físico com o ambiente que nos cerca. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, professor, pela brilhante palestra. Bom, então, para o encerramento, convidamos o professor Gladstone para fazer a nossa prece final. E agradecemos a todos a presença em a nossa palestra e convidamos todos para, no ano que vem, estarem junto conosco no nosso grupo, estudando e aprendendo todos juntos. Obrigado. Vamos então acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a nível mais alto da espiritualidade maior, desejosos de sintonizarmos com o Pai, com a harmonia do universo, para que possamos, de alguma maneira, corresponder a todo o trabalho da espiritualidade maior no nosso país e que nós possamos gradativamente ser fiéis aos compromissos assumidos quando da nossa reencarnação. Que nós possamos, Senhor da vida, dilatarmos as nossas percepções diante da vida. Que possamos abrir os nossos olhos enevoados pelo sono da ilusão. Que possamos despertar os nossos ouvidos, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Que em sintonia com o bem, com o amor, possamos modificar os nossos corações e sentir a beleza da sua criação, a harmonia da natureza, que possamos nos empolgar com a luz solar de todo dia, que possamos vibrar com as flores, com o cântico dos pássaros, e possamos ter a paz que tanto almejamos dentro dos nossos corações. Nós pedimos paz,
mas é necessário, conforme os seus ensinamentos, que nós tenhamos condições de dar paz ao próximo também. Que a religiosidade, no tema de hoje, possa ser percebida por todos nós da área da saúde, que nós podemos auxiliar muitos nossos pacientes à medida que, com a habilidade necessária, solicitemos a eles que também orem para a harmonia, para o amor, que não é só o tratamento médico que vai conduzir à cura. Já existem conhecimentos científicos atualmente que definem claramente que os sentimentos de amor dos familiares, os sentimentos de amor dos amigos conduzem em grande parte à cura. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor. E às vezes nós não percebemos a luz das oportunidades presentes que nós estamos tendo. Agradecemos então a oportunidade de ter estado aqui, de assistir à palestra e desejosos de que saiamos daqui melhor do que quando aqui chegamos, nos comprometemos a tentar colocar em prática todo o conhecimento aqui adquirido. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.